Quero cumprimentar a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem tem o imenso prazer de estar falando contigo é seu irmão e servo em Cristo, Lucas Gabriel. Neste momento estaremos com o ensinamento com o tema Falando com sabedoria, vigiando com as palavras. Abra sua Bíblia no livro da carta escreveu a Tiago, de capítulo de número 3, versículo 8, que vai nos dizer assim: Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoemos os homens. Feitos à semelhança de Deus, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim, amém? Nós podemos ver que nós vamos estudar hoje que essas palavras, com esta lição, as quais nós podemos resumir em uma passagem bíblica. Nós podemos ver que em Tiago capítulo 3 vai nos dizer exatamente desta maneira que de uma boca procede bênção e maldição. Isto, como podemos ver, é através da nossa língua nós podemos edificar vidas com conselhos, ajudas, diálogos espirituais, algo que podemos ajudar nosso irmão, conversas edificantes com Deus e com o próximo. E nós podemos ver que as explanações de paz, amor e sabedoria por seu exemplo que saem de sua boca. Então, o desejo de Deus é que nós fale coisas edificantes, coisas que tragam coisas a próximo de Deus. Mas, entretanto, a gente vê também que podemos construir ou projetar maldições como calúnia, perversidades, mentiras e inventações, pecados, invejas, até cobiças, E podemos também falar mentiras, separações, destruições de casamento, amizades e famílias, etc. Nós vemos que, sem dúvida, não saber domar a língua pode ser fatal, como diz em Tiago capítulo 3, versículo 8. Mas devemos nos esforçar para dominá-la, porque alcancemos testemunho justo, como diz em Ezequiel capítulo 14, no versículo 20. Porquanto, mesmo sabendo que somos falhos, porque a gente, mesmo que a gente deve vigiar a nossa língua, a gente tem que ser sábio na hora de falar, na hora de até mesmo de reagir, como diz as cartas aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. E meditando nessas palavras, nós podemos ver que para nós termos imitadores de Cristo, visto que quanto mais o homem se aproximar do Senhor, mais ele se aproximará dele. Nós podemos ver que Paulo escreve que sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. E o Senhor fala que sede santos porque eu sou santo. Nós vemos que da mesma maneira que Paulo seguiu a Cristo de uma maneira correta, Paulo seguiu a Cristo de uma maneira obediente. É nosso dever de seguir a Cristo de uma maneira correta, não falando coisas que maldizem, mas tentando vigiar no máximo o nosso falar, aquilo que nós demonstramos. É necessário que a gente tenha discernimento, tenha consciência daquilo que a gente vai falar. E nós podemos ver que da mesma boca procede bênção e maldição, que significa contradição. A Bíblia diz que não convém fazer assim, que não convém a um cristão e nem a alguém a falar, a ter a boca de duas coisas, de proceder bênção e de maldição. Ou fala só maldição, ou só fala bênção. Nós podemos ver que Cristo ele nos dá um ensinamento do crente morno, do crente frio e do crente quente. Nós não podemos estar no intermediário, nós não podemos estar em cima do muro. E a gente também não pode estar frio e nem em cima do muro, mas devemos estar quentes, temos que dever ter o calor do Espírito Santo. E por muitas das vezes nós passa na rua assim e acaba vendo
algum conhecido, alguma pessoa, ele te cumprimenta, você cumprimenta de um jeito diferente, cumprimenta de um jeito anormal, podemos lhe dizer, mas nós temos como Jesus nos descreveu para que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E é necessário para que nós devemos ter a bondade de Deus em nosso coração. Temos aquela luz que deve brilhar em meio às trevas. E é por isso que se você passa na rua, se você passa por irmão, cumprimenta, dá aquele paz do Senhor, dá aquele bom dia que nas mínimas palavras Deus ele opera. E nós podemos ver que com essa lição o principal tópico é vigiando com a nossa língua. É a vigilância no nosso falar, vigiar a língua e abraçar a sabedoria. É saber contê-la quando notamos que não devemos fazer algo que será destruível. Porque como diz em Salmos de número 141, de versículo 3, vai dizer: põe ao Senhor um guarda à minha boca, guardar a porta dos meus lábios. Aí já podemos ver o salmista dizendo para Deus guardar o lábio, para guardar a boca dele, para que nada de mal venha falar, né? E aí sabemos que pois que o homem, na maioria das vezes, nós mesmos, dá espaço para raiva, ódio, falando palavrões que não deveriam ser ditas. Por causa disso, o divórcio e malquerença, brigas, intrigas, inimizades, mortes acontecem com tanta frequência. Muitas pessoas acabam maldizendo, acabam falando coisas indevidas, que acaba ocasionando coisas que não deveriam acontecer, como vemos brigas, intrigas, inimizades, divórcio, malquerença, mortes. E a língua é a causadora de muitos desses terríveis acontecimentos, cujo principal incentivo é Satanás. Por isso é necessário a sujeição a Deus, domínio próprio, para que resistimos todo mal, como diz Tiago capítulo 4, versículo 7. Nós vemos que palavrões, por exemplo, são palavras pesadas, carregadas de maldição, que não edificam. Colossenses diz muito bem sobre isso, no capítulo 3, versículo 8. E antes transmitem sujeira, catástrofe. Não se esquecendo de citar aqui, que nós podemos ver, as palavras nos justificarão e nos condenarão. E não é só ir para a igreja, não é só orar a Deus, mas ter a vigilância. Tão somente no olhar, no falar, no agir, ter a vigilância. Nós podemos ver que a Bíblia ensina um homem a estar pronto, a estar disposto para ouvir e a ser tardio para falar e irar-se. Capítulo 1 de Tiago, versículo 19. Pois podemos ver que as palavras precipitadas podem levar à perda de muitas benevolências e muitas bênçãos do Senhor. Além de afundar nossos projetos, nossos objetivos, nossas felicidades e vidas. Então é melhor a gente, com elas, falar coisas boas. É melhor nós vigiarmos com elas. Entretanto, quando são ditas no momento certo de forma adequada, é com a maçã de ouro. Isto é a palavra sábia, edifica, que vale ouro. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Nós vemos no segundo tópico que a palavra do cristão deve ser sábia. Nós vemos que nós cristãos devemos ter o discernimento, deve ter a maneira correta de falar. E convém um cristão a usar palavras sábias, pois ele deve ser a luz não só no modo de se vestir e comportar, mas principalmente no falar. Isso que eu disse. O cristão ele não deve ser somente na igreja, o cristão não deve ser somente na sua casa, mas em toda a maneira de viver, para que Deus seja glorificado através da vida dele. Não é só na maneira de orar, mas também de falar, de agir, de se vestir. E todo servo de Deus, todo servo fiel tem que ser e ganhar almas para Cristo, como o Atos descreve no capítulo 8, versículo 4. Porém, para pregar o evangelho é preciso usar palavras santas e não grosseiras, não palavras distúrbias, astutas ou acusadoras. A nossa vida em si é uma evangelização constante e as nossas palavras são avaliadas a todo instante.
e devemos vigiarmos. No caso dos evangelistas, a evangelização deve ser feita com amor. Vidas precisam saber e conhecer a Jesus. Acima de tudo e todos, está pronto para recebê-la, transformá-las e salvá-las. Muitas vezes há irmãos que falam com ar de superioridade ou de soberba, de agressividade. Todavia, as ferramentas principais devem ser para a evangelização, as melhores ferramentas, as únicas ferramentas que devem ser necessárias a mansidão, longanimidade, humildade, amor e benignidade. Fazendo dessa maneira, com certeza ganharemos almas para Cristo, ganharemos almas para Deus. É dessa maneira que nós levamos de uma maneira paciente, de nós levarmos de uma maneira edificadora a palavra de Deus, que é necessário fazer desta maneira para que almas venham reconhecer Cristo. Não é com grosseria, com agressividade e nem por obrigação que nós, você vai ouvir a palavra de Deus porque você tem que ouvir, senão você vai para o inferno. Não. Você deve trabalhar com amor, trabalhar com paciência, trabalhar de uma maneira que edifica a vida da pessoa, fazendo que a cada dia mais você plantou aquela semente não para matá-la, porque você deve regar a planta. Não é você regar demais porque ela vai morrer. Então é necessário todo dia você colocar uma porcentagem de água, colocar um pouco da palavra de Deus no coração de uma pessoa, que através disso Deus vai trabalhando. Nós podemos ver que as escrituras, por exemplo, as esculturas, na palavra de Deus diz sobre as esculturas, sobre as estátuas que são condenadas por Deus, mas com sabedoria e cheio do Espírito Santo, Paulo falou delas apresentando o Altíssimo, o qual não foi feito por mãos de homens, mas sendo o dono da vida. Então é necessário vigiarmos em nossas palavras e rogarmos, buscarmos a Deus para que possamos adquirir vocabulários límpidos, vocabulários lícitos e purificados, cheios do Espírito Santo. Assim, além de ganhar almas para Cristo, também alcançaremos a nossa recompensa. E nós vemos no terceiro tópico que nos vai dizer que as palavras impedem a entrada no céu. Nós vemos que as palavras maldizentes, mentirosas, murmuradoras, venenosas, enganadoras, nos impedem de sermos denominados filhos de Deus. A mentira é um exemplo disso. É gente caluniada, destruída, perseguida, morta por línguas ferinas de destruição, servindo de instrumento para o diabo, que é o pai da mentira, como diz em João capítulo 8, versículo 44. É propício que nós, servos de Deus, servos de Cristo, pratiquemos dia a dia a vigilância na língua. Isso é muito importante. Sendo assim, ao observarmos que ela machucará, humilhará, desprezará ou matará alguém, então é melhor nós se calarmos. É necessário a oração também. Nós podemos ver que buscar conhecimento das coisas divinas, pois isso nos direciona a melhor forma de se expressar, de repreender, de ensinar. É claro que há diferença entre palavras de salvação e as palavras de destruição, pois a primeira produz o nascimento e o crescimento do amor, da paz com Deus, da luz ao meio às trevas. Já a segunda envolve mentiras, corrupções, falsos testemunhos, iniquidades e grandes ruínas à nossa vida e ao do nosso próximo, como diz em Provérbios capítulo 15, versículo 4. Então é necessário falar com sabedoria, agir com sabedoria, que é através disso que Deus vai fazer algo diferente. Nós podemos ver que no quarto tópico, vemos que a língua é um objeto, é um órgão que Deus quer usar. Nós podemos ver que na leitura da palavra de Deus, na pregação, na profecia, na evangelização, na oração, ao expulsar demônios, enfim, em todas essas coisas nós usamos a língua. Isto é, a voz seguida por palavras. É um órgão muito importante para a comunicação do evangelho. De fato que são apenas palavras e ensinamentos de Cristo, englobada com outras virtudes divinas que conhecemos e recebemos a salvação. Contudo, vemos isto, a maior mensagem é a palavra de Deus, que é alimento eterno, como diz
Mateus capítulo 4, versículo 4. Falando e vivendo nela, nós caminharemos em passos e caminhos retos no destino sempiterno, que diz duração infinita e eterna. Então, é necessário vigiar no falar, mas também deixar Deus usar. Está me entendendo? Que a gente tem que dividir as duas coisas. A gente deve vigiar na questão do falar, das coisas maldizentes, proceder coisas que não edificam vidas. Isto deve ter vigilância total. Mas ao mesmo tempo Deus quer usar, porque na palavra de Deus, na pregação, na profecia, na evangelização, na oração, ao expulsar demônios, a tudo isso Deus quer usar. Nós vemos que é propício, é favorável observar nesta significativa lição que o Senhor, Ele usa muito um órgão, a língua, para a edificação da igreja, para a redenção de multidão às almas. Logo, as palavras a serem usadas mediante ao Espírito Santo, permanecerem para sempre, são lavadas puras, abençoadas, edificadas, glorificadas, santificadas. Então é necessário, pois, que todos nós as receber ou receberão. Todavia, vamos nos alegrar com a explicação da parábola que se encontra em Lucas capítulo 8, versículo 4 ao 15. Que Deus abençoe você que acompanhou comigo este ensinamento, que a palavra do Senhor venha permanecer em seu coração, que o divino Espírito Santo de Deus venha falar fortemente em seu coração. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.